Então, o Cara de Bronze, né, uma das novelas de Corpo de Baile. Eu tinha feito uma vez um vídeo para a Semana Rosiana, que foi o do ano passado, sobre o Cara de Bronze, mas a cada leitura, né, a cada aproximação é incrível como a gente descobre coisa que não tinha descoberto, percebe coisa que não tinha percebido, isso com tudo, né, Rosa, que nem você estava falando aí. E cada vez que eu ouço vocês é a mesma coisa, né? E às vezes na própria leitura, né? Por isso que eu lamento não poder participar mais. Bom, o Cara de Bronze, então, é uma das novelas desse livro aqui, que é o Corpo de Baile. Né? Essa edição que eu tenho, que é a segunda edição, é esse livro aqui, grande, né? Na primeira edição ele saiu em 2 volumes, na segunda edição num volume só. E depois, como ficou muito grande, ele foi desmembrado em 3, como vocês também já devem saber. Ele tem 7 novelas, né, que é sempre um número muito pensado pelo Guimarães Rosa. Ele se preocupa não só com o número de histórias que ele coloca em cada livro, como a gente sabe, ele se preocupa com a própria disposição das histórias dentro do livro, né? Tudo tem um significado. Essa é a capa pelo Poti, né, que nas edições da José Olímpio faz as capas e orelhas do Guimarães. E essa aqui é a contracapa, que o livreiro teve a infelicidade de colocar uma etiqueta aqui que não sai, porque é uma raridade já essa edição, né? Segunda edição. Eu sei que alguns aí da roda tem. Essa segunda que é num volume só. Colocou uma etiqueta aqui, escrito segunda edição. Nem tentei tirar, porque vai danificar o livro, né? Bom, nesses desenhos do Poti, que são feitos com indicação e orientação do próprio Guimarães Rosa, uma orientação do Guimarães Rosa foi fazer as personagens de frente na capa e de costas na contracapa. Né? Então, a gente percebe aqui o touro, né, o cavaleiro, o vaqueiro, o rei, a igreja, o frade, todo mundo, de frente e de costas. Pode comparar, né, confrontar. A igreja aqui, ó, de frente e costas. Então, uma indicação do próprio Guimarães Rosa, que sugere o quê? Sugere as personagens como se estivessem num palco. Então, a gente vê essas personagens de frente, mas elas têm essa bidimensionalidade, então, de quem está num palco. Isso também é uma preocupação do Guimarães Rosa, né? E acaba que o próprio livro, na sua materialidade, ele acaba expressando essa posição aí, essa bifrontalidade, né, das personagens. Isso está na própria capa e contracapa, portanto. Né? Isso acontece em Grande Sertão Veredas também. Quem tem edição da José Olímpio com desenhos do Poti já deve ter reparado, né, que tem um mapa na orelha esquerda, um mapa na orelha direita, o Rio São Francisco no meio desse mapa, que é mais ou menos o lugar que fisicamente, materialmente ocupa o rio, que é o livro. Né? Essa materialidade, a questão do próprio livro como suporte, tem significado no Guimarães Rosa. Pena que algumas edições, né, inclusive mais recentes, vocês sabem disso, abrem mão, né, de tudo isso. Enfim, nós temos então aqui uma representação de palco, porque alguma coisa de teatro vai ter aqui, certo? Nessa edição, então, em que saíram as 7 novelas juntas, porque vocês sabem que depois o livro, pela extensão dele, né, pelo número grande de páginas, ele foi desmembrado em 3 livros. Aliás, nas edições da José Olímpio, em cada um dos 3 volumes, o Cara de Bronze está nesse aqui, né, no Urubuquaquá no Pinhém, repete-se a mesma coisa.
frontal, né? As personagens vistas de frente e vistas de costas, mesma coisa. Você tem, então, aqui aquele primeiro índice, que ele chama de poemas. Então, Campo Geral, né? História de Amor, História de Lelina, Ricardo Modo, né? Carlos Branco, Buriti. E aí, aquele índice no final, que ele muda, né? E, aliás, está, parece que tentando abranger ou abrangendo tudo quanto é gênero literário. Primeiro generalizou, chamou todo mundo de poema, depois separou em dois grupos, os romances e os contos. Gerais, primeiro conjunto, parábolas e segundo conjunto. Também é comum no Guimarães Rosa, tem no Tutameia, né? Um índice no começo, um índice no final, que ele chama de índice de releitura. Quase sempre chega no final um convite a voltar, né? E reler, e talvez ver com outros olhos, e prestar mais atenção em algumas coisas. Então, aqui ele coloca o Cara de Bronze nesse trio de histórias que ele chamou de parábase. Eu sei que vocês já leram O Recado do Morro, acho que leram Uma História de Amor também, né? Tudo isso que está antes de Cara de Bronze, acho que vocês leram. Se eu estiver errado, depois vocês me corrijam. Então, devem ter falado da parábase, né? Que é no teatro grego aquele momento em que o coro vem à frente do palco e comenta metalinguisticamente a própria peça. Então, o que parece que tem aqui, ele deixa isso indicado nas cartas para os seus tradutores, principalmente o tradutor italiano, Eduardo Bizzarri, que é uma forma, né, cada uma delas se refere a algum tipo de manifestação artística, né, e que teria, portanto, vinculada aí alguma espécie de visão do próprio autor, né, na figura desse coro, que emite, né, opiniões e tal, a visão do autor a respeito de cada uma dessas manifestações artísticas. Então, isso aqui é alguma coisa que eu acho que vocês já falaram. Sobre a parábase. Agora eu vou entrar já um pouco no Cara de Bronze, né, vai aparecer depois de novo a questão da parábase e do teatro. Mas vamos dizer aqui alguma coisa bem assim particular, né, sobre Cara de Bronze, que é a novela Entre as Favoritas do Rosa, ao lado do Campo Geral e da História de Lelilina. Isso está na carta ao tradutor alemão, Maia Clason. Está entre as três que constituem a parábase, né, que no teatro, na comédia grega, é o comentário do coro. Isso aqui é a própria explicação do Guimarães Rosa, né, pelo fato de que elas se ocupam com alguma forma de expressão artística ou de revelação de alguma coisa por meio da arte. Fica muito evidente essa história de revelação lá no Recado do Morro, né? Recado, algo enigmático, algo que é revelado, né? Precisa ser decifrado. Então, o Recado do Morro, a referência à canção e a revelação que se faz a partir da arte, né, especificamente da canção. Uma História de Amor, poder da narrativa, né? Poder dos contadores de história, a origem dos contadores de história. O Rosa fala de um caráter quase sacerdotal, né, desses contadores. E o próprio Rosa diz para a gente, né? Diz para a gente não, ele disse para o Eduardo Bizzarri, né? Mas a gente pega a carona aí, que o Cara de Bronze é sobre a poesia. Então, o que é ler o Cara de Bronze? É perseguir um pouco, né, como é que a poesia, então, se revela no Cara de Bronze. Isso, pessoal, eu posso ficar aqui horas falando sobre o Cara de Bronze, mas eu acho que só a leitura do Cara de Bronze é que vai fazer a gente ter alguma ideia, né, de como a poesia está ali, como ela se coloca, como ela se revela,
se é que se revela, né? Cara de Bronze é uma história de busca, e eu acho que a leitura acaba sendo também uma busca. Tá? Então, Cara de Bronze tem um lugar especial, né? Ele ocupa um lugar especial, um lugar meio à parte, assim. Todo mundo parece, estou falando da crítica, né, em geral. Quando vai falar do Cara de Bronze, fala, porque o Cara de Bronze é especial, porque o Cara de Bronze é muito único, né? O próprio Rosa, nessas cartas aos tradutores, ele vai conferir aos tradutores muito mais liberdade na tradução do Cara de Bronze, justamente por saber o quanto que ele é intraduzível, né? Como eles podem ter muita liberdade para criar ali. Então, por que esse lugar especial ocupado por Cara de Bronze? Ele tem alguns momentos, se não, num certo sentido, a novela inteira, né, com caráter metalinguístico. Então, assim, a reflexão sobre a própria representação artística, né, sobre a própria maneira, né, os artifícios usados para se fazer uma representação artística, estão explicitamente colocados ali. Né? Eu vou ler tudo que aparecer aqui, eu vou dar exemplo para vocês daqui a pouco. Tá? Então, a metalinguagem, né, a reflexão sobre o próprio fazer poético, de forma muito explícita, está colocada ali. Ele coloca isso, às vezes, em outras histórias, né? No Aurivejo Augusto Matraga, tem um momento em que o narrador, do nada, ele está contando, de repente ele fala assim, mas também está claro que essa história, isso aqui é uma história inventada, não é um caso acontecido, não, senhor. Ele faz a referência à própria história e ainda para lembrar que se trata de ficção. Né, para lembrar que se trata de uma história inventada, de uma história. E a gente sabe que no Guimarães Rosa isso não significa ser menos verdadeiro. Pelo contrário. Né, aquela história de que existe uma verdade ali, por mais que aquilo seja fictício. Então, a metalinguagem está aí. A intertextualidade também aparece de um jeito diferente, porque ele coloca muito, né, nas epígrafes dos livros, e aqui, além das epígrafes, outros textos, ele coloca nas notas. Né? Então, ele faz muita referência nas notas, faz um diálogo, portanto, entre textos de várias tradições diferentes, tradição popular, tradição oriental, tradição clássica, erudita, como ele costuma fazer, né? Mas então dessa maneira bem ostensiva em Cara de Bronze. Então, Platão, Goethe, Dante, literatura hindu, né, livros religiosos, e claro, poesia popular, né, os poetas anônimos, como sempre também. Um livro, então, que apresenta uma novela que apresenta uma heterogeneidade incrível de gêneros, está tudo ali justaposto, uma transgressão total de gêneros. Pensa num gênero artístico, não só de textual, né, não só literário, pensa em alguma forma de representação artística, está lá no Cara de Bronze. Né? Pode ter certeza. Inclusive o cinema. Então, olha, você tem a menção e a presença do teatro, né? Que tem a ver com a própria capa e contracapa que a gente acabou de ver, de Corpo de Baile, que tem a ver com palco, que tem a ver com a parábase. As rubricas, que também tem a ver com teatro, que são as indicações da cena, né? Fulano entra, fulano sai, fulano nessa hora fala mais alto. Exatamente como a indicação para uma peça teatral. Os diálogos, com a indicação de quem fala, né? De quem é o emissor ou enunciador daquela fala, também como um texto teatral. Referência ao cinema, né? Porque vai haver toda uma sequência em que ele adota a nomenclatura, inclusive, dos planos cinematográficos. Né? Grande plano geral, que
seria aquela tomada ampla. Plano americano, que já seria uma tomada mais individual, né? Plano médio. Então, alguma coisa assim verdadeiramente incrível. Nesse momento, parece que você realmente consegue, até, né, com essas indicações, imaginar aquilo mesmo numa tela, né, numa cena de cinema. Eu, particularmente, acho que esse aspecto visual tem tudo a ver com o impacto. Ele fala, né, que quando escreve Corpo de Baile, quando escreve Grande Sertão Veredas, na verdade, assim, quando senta para escrever, né? Que aquilo lá estava sendo escrito de outras formas há tempos, mas quando senta para escrever, estava, então, ainda muito sob o impacto das viagens feitas, sobretudo em 52, né? A Minas, conduzindo a boiada no interior de Minas, e a Bahia, né, em Caldas do Cipó, em que ele assistiu a uma vaquejada. Tem algumas cenas de Cara de Bronze que parece que consistem num verdadeiro desfile dos vaqueiros e numa verdadeira apologia à cultura do couro e à cultura do vaqueiro. Tá? Aqui é um exemplo, né? Vocês vão lembrar bastante quando tiverem nesse trecho da metalinguagem. Né? É um momento em que o narrador diz assim: não, há aqui uma pausa. Eu sei que essa narração é muito, muito ruim para se contar e se ouvir. Dificultosa. Difícil como burro no arenoso. Alguns dela vão não gostar. Quereriam chegar depressa a um final. Mas também a gente vive sempre somente espreitando e querendo que chegue o termo da morte? Os que saem logo por um fim nunca chegam no riacho do vento. Eles não animam ninguém nesse engano. Esses podem, e é melhor, dar volta para trás. Essa história se segue olhando mais longe do que o fim, mais perto. Quem já esteve um dia no Urubuquaquá? A casa, uma casa envelhece tão depressa que cheirava escuro, um relento de recantos, de velhos couros, as grades opaliçadas dos currais, os arredores, chovidos, o tempo do mundo. Quem lá já esteve? História custosa, que não tem nome. Dessarte, destarte. Então, veja, a metalinguagem, né, é a pausa para falar dessa narração, né, e de como é difícil contar essa história, de como é difícil aprender essa história, e uma dispensa, né? Olha, que vão embora os que querem justamente chegando logo, que querem logo um fim, né? Esses que querem logo um fim nunca chegam no Riacho do Vento. Melhor dar a volta para trás. Né? Porque essa ânsia, né, de chegar a esse fim? E essa história se segue olhando mais longe que o fim. Então o fim não está nem no fim. Quem sabe se o fim não está até mais perto, né? Então, não só o mistério que tem a ver com o Cara de Bronze, mas também essa dificuldade mesmo do próprio narrador, né, da própria narração, de aprender o que é que está sendo, afinal de contas, narrado, que tem a ver com aquilo que está sendo buscado. É uma história de busca, como eu falei, né? Por que foi buscar? E o que foi buscar? Né? E como é que a gente também busca, né, e encontra aquilo que talvez a gente esteja buscando. História custosa que não tem nome. Vou me referir a isso daqui a pouco, de novo, tá? Aqui, pessoal, é o exemplo, então, do livro, disso que a gente estava falando dos diálogos, né, como numa peça de teatro, com a indicação de quem fala o quê. Né, a Vaqueira do In. Isso aqui é justamente o momento em que eles estão especulando quem é o Cara de Bronze, como que ele é. Né? Como que descreve o Cara de Bronze, que é o dono da fazenda no Urubuquaquá.
Então, aqui, o vaqueiro são, os vaqueiros, outro vaqueiro. Aí, uma coisa que é a rubrica, né? Primeiro, trazer o gênero ladainha, dizer que os vaqueiros, aqui é uma rubrica, os vaqueiros falam, então, alternadamente. Aqui talvez nem interesse quem fala o quê, né? Porque ladainha justamente é uma reza coletiva, né? Uma prece coletiva, e eu acho que a ideia de rede coletiva é muito importante nessa história. Talvez vocês também, durante a leitura, consigam ir percebendo os momentos em que há, né, essas referências a um tecido que se constrói. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. Ah, é inveja na cara dele. Inveja? Ah, ele é escuro. Cada um fala uma coisa e vão, de alguma maneira, coletivamente tecendo, né, a partir aí das suas especulações e hipóteses, quem é o cara de bronze e o que é que o seu vaqueiro escolhido foi buscar. Então, aqui a ladainha, a rubrica, e aqui o começo, né, do trecho em que ele se apropria da própria linguagem cinematográfica para falar como é que é a cena, né, completamente visual, então, momento. Interior, na coberta, grande plano geral, como eu disse, né, são abreviaturas e nomenclaturas direto da linguagem cinematográfica, vai usar depois PA, plano americano, PM, plano médio, até a sonoplastia, né, que toca, a hora que para de tocar. Descrevendo, então, aqui o grande plano geral, a entrada dos vaqueiros, é um grupo, né? Uma tomada geral. Curto prazo de saudações, ad libitum, quer dizer, no improviso, né? Como se fosse alguém, então, coordenando uma cena e falando, nesse momento se conversa, né? E se cumprimenta livremente, na base do improviso. Despindo suas capas, enfim. Tá? Continuando na heterogeneidade de gêneros, né? A canção presente o tempo todo o conto, né, ou a novela, é todo intermeado por quadras e versos do cantador, adivinha? João Fulano. A gente sabe que joões, né, proliferam nas histórias de Guimarães Rosa, às vezes até por meio dos nomes dos pássaros, né? Regina aí que é expert nesse assunto. O João corta-pau, é o João de barro, é o João não sei das quantas, sempre tem um João ali, quando não é pessoa é pássaro, e muitas vezes são formas de disfarce, né, do João, nosso João aqui. Isso quando ele não se disfarça de outras maneiras, né, como ele faz aqui nesse livro, nessa novela mesmo. Um outro gênero presente em Cara de Bronze são as listas, né? Então, tem muitas notas, e as notas às vezes são listas gigantescas, quase que inventário da flora e da fauna ali da região, em que a gente reconhece também o autor, porque a gente sabe da obsessão do Rosa pelas listas, né? Um colecionista nesse sentido, um colecionador, né, de palavras. Então, inclusive, isso também torna muito difícil a tradução. Ele até liberou assim, os tradutores de eventualmente dispensarem, né, uma ou outra nota por conta da intraduzibilidade, né, daqueles termos todos. E aí ele fala, né, quando faz esse inventário de flora e fauna, então vai falando das árvores, dos arbustos, vai falando dos bichos, dos pássaros. Ele dá a dica que, num momento, tem uma historinha, uma história em miniatura inserida numa nota só por meio dos nomes das plantas. Então, os nomes das plantas, né, Malmequer, não sei o quê, vão criando uma espécie de historinha de amor, de sedução, né?
que eu acho que tem a ver com o que a gente discutiu até lá na ocasião do Ave Palavra, da Semana Rosiana, né, da importância, da dimensão, do poder que tem a palavra por si só, né? Como é que uma, entre aspas, simples enumeração de palavras é capaz de conter, né, o germe de uma história, de uma narrativa. Agora aqui, Rosa, acho que está um pouco, talvez até aquele teu lapso, que é um ato falho nosso, acho, né? Que acontece comigo também. E eu não posso abreviar Cara de Bronze por CB, porque eu vou correr o risco de achar que eu mesma estava me referindo a corpo de baile, CB. Né? Então, Cara de Bronze, corpo de baile. Sempre aquela história, mas coincidência. A gente sabe que em se tratando de Guimarães Rosa, dificilmente, né, você tem esses espelhamentos e esses jogos de palavras como coincidência. É alguém extremamente atento a tudo, né? Então, CDB, né? Cara de Bronze, corpo de baile, talvez tenham realmente a ver por, inclusive, a novela conter uma espécie de glossário, né, de enciclopédia geral daquilo que está presente no volume, né? Sem falar que pode conter toda a visão justamente de linguagem, que no Rosa a gente sabe que é uma visão de poesia. Né? Ele está falando da canção no Recado Morro? Tá. Ele está falando da narrativa em Uma História de Amor? Tá. Mas ele está sempre falando da poesia. E por meio da poesia. Né? E aí, então, surge, né, em algum momento, essa imagem belíssima da rede que não tem fios, como justamente isso que tem a ver com aquele trecho metalinguístico ser tão difícil de se apreender, né, de se abarcar, de se definir. Tá? Uma novela de caráter labiríntico, e aí vem de novo a imagem da rede, e olha aqui a palavra, né? Labirinto. Rede grande, branca, com varandas de labirinto. Coisa mais linda isso, né? Caráter multifacetado, né? Várias caras, como tem várias caras o Cara de Bronze. Rapsódico, porque rapsódia é a justaposição justamente da canção costurada, né? Postura de lendas, de inspiração folclórica. Tem momentos em que ele até lembra Macunaíma, que o Mário de Andrade definiu como rapsódia, porque vai tocar no mito, vai tocar na lenda, vai mencionar o Saci, vai mencionar a Mãe d'Água, né? Tudo isso que diz respeito a esse repertório de cultura popular. Caráter polifônico, polifonia, várias vozes, um narrador, outro narrador, um vaqueiro, todos os vaqueiros, ladainha, né? Então, são muitas vozes narrativas, os vaqueiros, suas especulações, perguntas, suposições, hipóteses, o narrador em terceira pessoa, mais o Grivo, preciso colocar a letra maiúscula aqui, que também é narrador, porque tem um momento que é a narração do Grivo, né? O cantador, João Fulano, o próprio autor nas notas, por exemplo, então uma rede, de novo, de oralidade, né? E um cruzamento de vozes e uma espécie de rede coletiva que tenta construir aí, né? Abarcar isso que parece tão inabarcável, né? Tão inapreensível. Cruzamento com outras obras, porque aparece em Orinhá, que também aparece em Grande Sertão Veredas, aparece o Grivo, que é do Campo Geral, no Campo Geral aparece menino, né? E a menção ao Soares Guiamar, numa das notas, né? Então, como diz também o poeta Soares Guiamar, que é aquele heterônimo anagramático, né? Isso aqui é anagrama de Guimarães Rosa, que
esse eu falei num podcast, Rosa, que viria, né, a ser publicado só em 61 no Globo, e depois em Ave Palavra, mas eu acho incrível, porque ele já tinha isso na cabeça, né? Então, quase 10 anos antes, ele já tinha os heterônimos anagramáticos em mente. Depois é que deu, né? E aumentou, inclusive, a gente sabe que tem outros. Então, formando uma outra rede também, né, de relações. A história, como a gente tem... Não, até que tem tempo ainda, né? A história, propriamente dita, então, agora em linhas bem gerais, né? É uma história de viagem, e o Rosa é o viator, né? Aquele que viaja, então é um dos motivos literários, uma das tópicas literárias mais importantes para esse autor. Então, é mais uma vez uma história de viagem, é uma história de busca. O Benedito Nunes, que tem um ensaio sobre essa novela, que se chama A Viagem do Grivo, ele vai associar muito ao Graal, né? O cara de bronze é o rei Arthur, a sua tábua de cavaleiros, que são os vaqueiros, e a missão, né, conferida a um deles, que é de buscar uma espécie, então, de cálice sagrado ou de Graal. O Grivo, né, como esse vaqueiro escolhido, sempre com esse artigo definido, é uma pergunta que eu lanço aqui, né, todos os outros são o vaqueiro fulano, aqui dispensa-se o termo vaqueiro, mas mantém-se o artigo definido. O tempo inteiro, né, essa viagem envolta em mistério, o que foi buscar, por que foi buscar. Acho que também a gente tem que estar atento ao critério de escolha do vaqueiro. O cara de bronze tinha 40 vaqueiros. Atentem também para a maneira como ele faz, né, a seleção. Tem todo um processo nessa escolha. Todos eles, então, perguntando, especulando, mas por que ele foi, né? Para onde ele foi, o que ele foi buscar, parece ser algo de que o cara de bronze precisa muito. Tem alguns ali que vieram de fora. Um dos que mais pergunta quem é, como que ele é, né? O cara de bronze não sai do quarto. É o Moimei-Chego, né? O Moimei-Chego, que o próprio Rosa também, numa carta, resolve, né, esse enigma, dizendo que ele fala assim, uma bobaginha, uma brincadeira, é o próprio autor, porque ele misturou ali as línguas diferentes, né? Moi, mi, ich, do alemão, e ego, do latim, tudo da eu, né? Moi, mi, ich, ego, como de novo, uma autorreferência. Mas o que eu acho também mais interessante é pensar que é um dos que vieram de fora, né? Também acho que é alguma coisa que vocês podem pensar ali, tá? Em como ele se porta, né? Junto com esses vaqueiros. Essa busca do Grivo, essa viagem é a mão do cara de bronze. Agora, como a própria história, o cara de bronze é multifacetado, indeterminado. Começa que ele tem vários nomes, né? Ele tem várias caras. Ele é bom, ele é ruim, ele tá doente, ele é surdo. O vaqueiro vai falar surdoso? Não, surdaz. E aí você pensa, mas por que surdoso? Não. E sim surdaz, né? E lá vamos nós, então, pensar não só no nível da palavra, né? Mas no nível, segmentando mesmo a palavra, né? Nível aí dos morfemas que constituem a palavra.
sufixos. Vai ter uma diferença entre surdoso e surdaço. Estava com lepra, né, uma doença contagiosa, por isso não saiu do quarto, leproso, estava nas últimas, estava para morrer. Então, são todas as perguntas que surgem. E os nomes, né, que serão também motivo de especulação. Ah, eu sei, o nome dele é tal. Não, não é. O nome dele é Sigisbé. Não, é Segisbel, Saturnino. Não, é Xesisbel, Saturnino. Não, é Gisisbel, né? Sigisbel, Saturnino. Até que o vaqueiro antigo, né, o Tadeu, que sempre viveu ali, vai falar, não, o nome dele é Segisberto Saturnino já é velho, filho. Bom, Saturno está aqui, né, no Saturnino, que é o regente Capricórnio, e aí em Saturno e Capricórnio você tem a dimensão material da vida. Quando vocês hoje começarem a ler, vocês vão ver já nos primeiros parágrafos as referências à riqueza. Né? No Urubuquaquá havia riqueza dada e feita, era rico, bem-sucedido, completo, nesse sentido. Né? A Ana Maria Machado, naquele livro dela, O Recado do Nome, né, ela também faz toda uma pausa ali para comentar esse nome, e ela vai dizer que ele é o Senhor absoluto que, com o poder da riqueza e da idade, domina o tempo e a terra. Saturno, Cronos e Geia, a terra, em sua fazenda. Né? Então, tem alguma menção aqui, realmente é um grande poder. Né? Mas então, por que a depressão? O cara de bronze é um deprimido. Né? A expressão que o Rosa usa para explicar um pouco como ele se sente é paralisia da alma. Nada mais terrível do que isso. Né? Com tanto sucesso material, por que a missão dada ao Grivo? Atentar para os trechos em que isso ficará indicado. Aquilo que deixa de chamar a atenção do cara de bronze, deixa de interessá-lo, e aquilo outro que passa a interessá-lo. Tá? Então, alguma coisa aqui também que vai dar aí o que discutir e o que pensar. Que é, afinal de contas, que ele tem que achar. Então, estou parando aqui, a gente pode conversar um pouquinho, né? Agradeço, claro, porque são esses momentos, trecho do livro aqui, que fazem a gente tirar a cabeça, nem que seja por uns momentos, tirar a cabeça para fora do doido rojão das coisas proveitosas. Chega de coisa proveitosa, né? Coisa que tem a ver com a nossa vida prática e pragmática. Né? Vamos encher a cabeça com outras coisas, que é, na verdade, arejar. Né? Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Marise. Quanta coisa para pensar, né? E quanta coisa bonita para a gente perseguir e buscar, não é? Marise, olha, é uma novela que realmente deixa a gente bem perplexo. Como eu te falei, a cada vez que você volta a ela, você sente essa perplexidade. Né? Eu acho que a novela mais instigante para mim, mais enigmática, mas não deixa de ser uma novela belíssima, não é? Marise, eu só estou pensando, preocupada com você, nós temos 5 minutos para você sair. Eu não sei se o pessoal, você faz considerações finais, a gente manda pergunta para você, o que você prefere, o que o grupo prefere? Não, posso ficar um pouquinho, se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, observou alguma coisa, ficou curioso com alguma coisa, pode perguntar. Então, Regina, toma conta do pedaço aqui, então. Tá, tô ligado aqui, tô vendo se... Por enquanto, ninguém se inscreveu. Por enquanto,
Só vou falar que, nossa, a Marise abriu os nossos caminhos aí. A gente já vai entrar com muito mais segurança nessa busca, nessa viagem, né? Foi maravilhoso, foi. E sem dar Obrigada, querida. spoilers, foi muito bom mesmo. A gente, Obrigada, viu, querida? Esse negócio de abrir caminhos eu gostei. Vamos abrir os trabalhos, né? Abrir os trabalhos e abrir os caminhos. e Marise, também assim, o próprio título, né? Cara de bronze. Cara de bronze é o quê? Né? A primeira pergunta que você faz é pessoa? Porque É coisa. Bronze é metal, então é alguma coisa e não uma pessoa. Aí né? Eulina está perguntando por que bronze, né? O bronze ele tem toda uma simbologia, né, ligada à guerra, né? É ligado tanto à guerra, né, às armas de bronze, quanto ao sagrado, aos sinos de bronze e outros utensílios sagrados e religiosos, que acho que sempre tem, né, essa espécie de confluência no Guimarães Rosa entre a parte mais material, a parte mais espiritual, mas eu acho que é alguma coisa que vale a pena investigar melhor, né? Porque bronze vai ter a referência ao aspecto físico do cara de bronze. Eu não quero falar muito dos detalhes, porque vocês vão descobrir, né? Vocês vão descobrir, porque vai ser revelado. Obrigada, Gilson. Fiquei mais curiosa ainda, isso que eu acho legal, porque isso que eu estava preocupada, Pedro. De não pôr o carro na frente dos bois, né? Porque vai ter um momento em que vai ser explicado, né? Da onde ele vem, qual a origem do cara de bronze, né? Qual a origem dessa riqueza, aonde afinal de contas, que o Grifo foi. Então, aí os fios, né? A rede sem fio aí, poesia, mas de alguma maneira alguns fios vão se tecendo, existe uma tessitura aqui, né? Então aí acho que vai ser o momento de vocês retomarem um pouco essa coisa do bronze, porque qual a relação, inclusive com a descrição dele, né, física. Obrigada, A Francis querida Marta, Cecília. a Francis Marta dizendo que no final de Dom Lalalão o bronze aparece várias vezes, né? O bronze também tem a ver com o sino, né? Sim, não é? Então, sim. Pode pensar. Por isso que tem a ver com o sagrado. Tem a ver com a guerra os utensílios, né? De guerra, mas também tem a ver com o bronze sagrado. Às vezes, sino é até referido dessa maneira, o bronze sagrado, em vez de sino. O bronze sagrado. Né? Então, acho que tudo isso vai voltar aí quando vocês estiverem, né, lendo, e vão ter que retomar um pouco aí quando chegarem em algumas, né, revelações aí feitas na história. A Euni fez uma pergunta. J. Ramiro, Homem de Bronze, olha que sensacional. Desculpa. Não, a Euni, ela pergunta, como ler esse conto aqui? O que você indica? Eu não entendi. Aqui na roda online, velocidade, ritmo, tem alguma dica nesse sentido? Tá. Eu acho que é uma pergunta interessante, viu, Euni? Sabe por que eu acho interessante? Por quê? Porque você vai ter, por exemplo, as indicações de fala, como no teatro. Você vai ficar lendo o nome? Iojesuíno Filósio. E ninguém sabe onde esse grifo foi. Não se tem ideia? O vaqueiro Adino. É de ver, de certo, andar de longe. O vaqueiro Tadeu, nas províncias. É uma super pergunta, Euni, porque, inclusive isso, como apreender a própria leitura, como agarrar, né? Como fazer essa leitura. E as notas? Aí você vai parar e vai para a nota, que é gigantesca. Aí você vai voltar para o texto. Achei uma super pergunta que vai ter que ser uma decisão tomada pelo grupo a respeito de como ler, sobretudo, esses momentos de diálogo, sabe? Ou alguém vai ter que ser o Memechego para sempre, naquele dia, entendeu? Alguém vai ser o cozinheiro de boiada massacom para sempre, naquele dia.
e aí fala aquelas falas, né? É uma opção. Que, inclusive, daria muito a ideia da polifonia, das várias vozes, dos vários sons. Olha, tem o Alberto, levantou a mão, viu, Regina? Eu vi, eu só estou seguindo uma ordem aqui, e também pedindo, eu sempre peço para as pessoas não levantarem a mão, porque eu não fico olhando aqui, fico no... Né? A Isabela perguntou se isso vai ficar disponível, é uma resposta para todo mundo, sim, nós estamos gravando, isso vai ficar disponível no YouTube da oficina. A Cleide está dizendo que o Gilson pode ajudar a gente com a experiência dele de teatro. Trabalha com teatro, né, Gilson? Eu tenho uma pergunta. Diga. Professora Marise, né, em si, o Guimarães Rosa ele teve a intenção de produzir uma peça de teatro? Porque, como a senhora explicou, o início do livro traz totalmente um roteiro, né? Das falas, a estrutura, para uma peça de teatro. Ele escreveu a novela, né? Mas ele tinha intenção de levar isso para o teatro ou meramente não? Eu nunca li nada sobre efetivamente levar para o palco, né? Mas que ele fez, tá aí, né? Fez um roteiro de cinema, porque, como eu disse, é impossível não ler aquele trecho sem imaginar, de fato, como é que se dá. É o making-off, ele fez o making-off da história, né? Os bastidores da história, os bastidores estão aqui, do lado de trás do palco, né? É um negócio visto de frente e visto de trás, o making-off, como é que chega, como é que reflete sobre aquilo, né? Como é que cria. Efetivamente levar ao palco, eu nunca li nada a respeito, Alberto, mas que ele, de certa maneira, ele fez, né? Isso aqui pode ser, que é a pergunta de Euni, pode ser dramatizado, né? Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Quem levantou a mão pode fazer a pergunta, acho que é Alberto, né? O Alberto falou agora. Ele falou agora? Ele falou agora, Ah, tá. Sobre o teatro. Eu estava aqui no chat e não percebi. Uhum. Mais alguém? A Francis Mar está falando que na Rainha dos Cárceres da Grécia dos Manlins tem também um jogo com as notas, né? Tem que ser lidas para que se entenda a discussão. Exatamente. Então, aí fazer, né? Como é que vocês vão dispor essa leitura. Eu acho que a advertência que ele faz aqui, né, de que alguns queriam chegar depressa ao final, eu acho que aí matou, né? Não podemos ter essa pressa em nenhum momento. A gente vai ter que ir bem devagar. Sensacional aquele trecho, né, Regina? Maravilhoso, fortíssimo, maravilhoso. Fortíssimo. Nossa. Pessoal, agora eu realmente Regina, sair. Fico triste, porque eu queria continuar e queria fazer a leitura. Mas eu quero que depois vocês contem, então, como é que foi aí a aventura. Marise, a casa é sua. Você sabe, né? No momento que você puder, sempre vem trocar umas palavrinhas com a gente. Obrigada, Marise. Com certeza. Quando vocês me chamarem. Quando vocês me chamarem, eu vou. Nós vamos te chamar sempre, tá, Marise? Super obrigada. Obrigada. Vou lá e já volto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, Marise. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Beth.